dia, buenas tardes e Welterrusten a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios da Bendita, onde mergulhamos na mente e nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou o apresentador dessa série. Comigo está o nosso querido entrevistador, from the House of Audacity, Demétrio Abraão. Buonasera, Natasha. Buonasera, Catuxa. Tá boa. Ai, hoje todas trabalhadas na piada interna. Piada interna nada. Sabe que o nome do programa que a gente usa pra gravar esse podcast é Audacity. E eu não consigo pronunciar esse nome sem falar House of Audacity. Não, mas nem é interna, é só quem ouve o programa e ouve sua voz já sabe que você é audaciosa, entendeu? Você não é audaciosa, você é Audacity, entendeu? Hoje foi o que, amiga? Russo? Hoje foi holandês. Holandês. Sempre aprendendo uma coisa nova. Todo o programa. Chega de falar da gente, porque a gente sempre cisma em falar da gente aqui no começo. Nesse episódio do Em Santa Companhia, convidamos o nosso violista e compositor Álvaro Cotarelli. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigo. Nossa, eu não sei como começar. Eu tô aqui, eu escuto e agora aqui no meio eu tô meio que encantado, assim, vendo. Ai, que maravilhoso. Que eu amo podcast também. Você já participou de alguma gravação? Putz, eu fiz uma tentativa, assim, com o Pedro, inclusive, outro dia, mas também foi meio complicado, assim. Ah, então é só a primeira vez aqui no Bendita. Sim. Geralmente eu tô só nas trilhas, né? Geralmente só tá ali atrás, tocando, esse som que a gente tá ouvindo aqui e tal, nunca foi sobre você. Então, esse que tá tocando provavelmente é o Zanas, o Rodrigo Zanettini, meu camarada. Trabalha nas trilhas junto com a Ju, na direção musical, e é muito legal trabalhar com eles, assim, a Ju, ela tem esse direcionamento, assim, que faz, tipo, a gente que pensa diferente, assim, cada um pensa de um jeito, né, mas com o direcionamento da Ju, a gente junta as ideias e acho que às vezes chega num resultado interessante que a gente nem planeja, assim, às vezes. Tipo, já vou falar de coisas específicas, né? No terceiro episódio do Antropofagia em Pesquisa da minissérie, tem um pedaço que tem aquele trap bardo lá, que acaba numa nota aguda, assim, sintetizador, e o Zanas começou a outra com a mesma nota, a gente nem tinha combinado, assim, mas só pelo que a gente planejou junto, a ideia, assim, antes, tava concisa ao ponto de que eu acabei a música no ponto que ele tinha que começar a outra, assim, e encaixou perfeitamente, a gente nem tinha combinado. Eu achei muito, muito engraçado, assim, quando eu ouvi, eu achei bizarro, inclusive. Mentes geniais pensam igual. Não, nada a ver. É só comunicação. A gente nem começou o seu episódio, eu lembrei do episódio da Ju, que você falou um lance que é exatamente o que ela tinha falado, que era que uma das funções era de coordenar o rio. Então, o rio, ele caminha, e qual é esse sentido de você ordenar, não é colocar ordem, mas é encaminhar o rio de um jeito que ele flua melhor, e que as forças criativas fluam melhor. Então, exatamente o que você falou. E lá no episódio da Ju, que a gente gravou o quê? Muito tempo atrás já. Foi um dos primeiros, né? Então. Olha só. E é sempre bom dizer que Ju e Zanas já passaram pelo Em Santa Companhia, né? Então, se você está começando por este episódio e ficou curioso para entender quem são essas pessoas que trabalham com o Álvaro, que está aqui conosco hoje, sinta-se convidadíssimo para procurar ali nos episódios do Bendita os Em Santas Companhias de Ju Gotts e Rodrigo Zanettini. Bom, Alvinho, estamos muito felizes de te ter, seja bem-vindo. Obrigado. Que ótimo também que você que é tão ligado em podcast e que é uma das pessoas que ajuda a construir o corpo do Bendita, né?
tá pela primeira vez gravando aqui com a gente, então seja bem-vindo ao Bendita, ao Em Santa Companhia e à podosfera, agora com a sua voz, não só com o seu trabalho de trilha. Bom, é sempre bom lembrar a todos que estão nos ouvindo que estamos gravando em situação de pandemia, cada um na sua casa, com os microfones que temos. Estamos abertos ao caos sinfônico da metrópole, aviões, ônibus, caminhões, motos, cachorros, passarinhos, familiares que gritam dentro de casa no meio da gravação, como já acontece recorrentemente. Como já tivemos. Enfim, né? Estamos aí. Bom, pra quem não sabe, o Em Santa Companhia é um programa que nós, da Santa Companhia, criamos aqui dentro do Bendita, que é o nosso podcast, para apresentar para o público os indivíduos que compõem o grupo, quem somos nós. Então é basicamente um programa de entrevista no qual nós nos entrevistamos maravilhosamente, bem lindas. E hoje estamos aqui, como já foi apresentado, com o Álvaro, que é nosso trilheiro, toca viola, dentre vários outros instrumentos que a gente sabe sim, né? E bom, como a gente sempre gosta de começar pedindo para a pessoa se apresentar, eu vou abrir esse momento. Vou te pedir, Alvinho, para você falar sobre você, sobre quem é Álvaro Cottarelli. É o momento que a gente chama de Álvaro por Cottarelli. Começando, eu acho que já me apresentar como violista, eu acho que é meio cara de pau da minha parte, porque é um instrumento que eu nunca tive aula. Eu fazia aula de violino quando era criança. Então, é cara de pau de um compositor que gosta de explorar outras linguagens, né? Eu acho que a composição, assim como instrumento, é uma prática, assim, de você desenvolver diariamente. E enfim, eu sou encantado pela composição, assim, segunda vez que usei essa palavra já. Enfim, desculpa. Gosto muito, assim, da composição desde... Não se desculpe, ninguém aqui é cristão. Então, desde criança, assim, gosto muito de música e comecei estudando violino com 6 anos, mas sempre foi uma coisa meio distante, assim, essa coisa do instrumento. Eu gostava de criar, de brincar, né, E querendo ou não é um brinquedo, né? É uma coisa muito severa. Um instrumento igual o violino. Sim. Ainda mais pra uma criança. A criança sempre tá brincando, né? Com o que ela tem, né? Sempre é uma brincadeira, né? Mas é diferente brincar com, sei lá, um carrinho ou até com um piano do que brincar com um violino. Uhum. E gostava muito de piano também. Você falou do piano nessa época. Tinha um piano em casa. E o piano era brinquedo, assim, era um brinquedo onde eu me divertia. O violino era aquela coisa chata de ter que estudar todos os dias. Aí, enfim, eu acabei na adolescência partindo pro piano, já com vontade de estudar composição mesmo. Porque na minha cabeça, pra eu ser o compositor naquela época, né, eu precisava saber tocar piano. E eu não sabia tocar piano, nada, noob. Enfim, aí eu comecei a estudar piano pra entrar na faculdade de composição. Essa coisa da música sempre teve presente, né, em casa, porque meu pai é músico também, meu pai é trompetista. A gente tava esperando, né, tava eu e o Vitor assim, quando ele vai falar do pai ou da mãe. Sim. Porque eu vou contar aqui, uma coisa que a gente foi descobrindo durante os episódios, é que quem é da música e faz a vida da música, em geral tem uma história com a música da família. Então o pai toca, a mãe toca, dá aula, sempre esteve envolvido nisso, né? Então já era minha pergunta, principalmente por você ter começado com quantos anos no violino? Foi 6 anos, eu acho que comecei. Aí você tinha o tamanho de um violino. Era um violino grande pra minha idade. Era um violino 3/4. Então, você tinha o tamanho dele, assim. Daí, como que é isso, né? De você vir de uma família que trabalha música e decidir seguir esse caminho quando cresceu. Então, meu pai, ele tocava no Funk Como Le Gusta. E algumas outras bandas. Ele gravou com muita gente. Gravou Chico Science. Gente. Os 2 discos, né, do Nação Zumbi. Ele é trompetista. E ele gravou, tipo, de Calypso a Raimundos. Gravou tudo, assim. Tipo, Eclético. Década de 90, começo dos anos 2000. Ele era músico das que as gravadoras chamavam pra gravar metais. E
Aí ele gravou com muita gente. Enfim, aí eu sempre tive assim, em camarim, em coisa de gravação. E meu pai, na verdade, ele é jazzista. E ele sempre quis que eu fosse do jazz. Do jazz, né? Do jazz. Já. Sim. Sou brasileiro, então é jazz. E eu não sei, eu gosto da linguagem, mas também não é aquilo que eu queria expressar. Ele sempre quis, assim. Aí se não fosse jazz, eu acho que seria o música erudita, não sei. Tinha uma certa resistência com rock, assim, com guitarra por um tempo. Aí eu fui tocar guitarra. Tem pais tem pais que quer que o filho seja médico, tem pais que quer que o filho seja advogado, e tem pais que querem que o filho seja O próximo jazzista, bar. não. Jazzista. Exato. Uma coisa que eu pesquei aqui, que eu ia perguntar, que você falou das linguagens, que a música em si é uma linguagem, é uma forma de se expressar, mas cada instrumento tem a sua forma de comunicar, cada uma tem um estudo, né? Então, eu imagino que o trabalho de um compositor talvez se comunicar com todas essas múltiplas linguagens que a música tem. Então, você acha que influenciou assim você tocar diferentes instrumentos durante a sua vida para decidir ser compositor? Sim, com certeza. E também tem... Eu acho que não é só múltiplas linguagens, mas são técnicas diferentes também, né? Não é tão metafísico, assim, é mais real mesmo, assim. É muito diferente você tocar um clarinete do que tocar uma flauta. São técnicas completamente diferentes. E o compositor, ele não tem que saber tocar todos os instrumentos. Ele não tem que saber, mas ele tem que saber como funciona aquele instrumento, né? O que é orgânico para aquele instrumento tocar. Mas sim, eu acho que isso de experimentar vários instrumentos durante a vida ajuda a entender um pouco assim a linguagem de como funciona, exatamente disso que a gente tá falando, de como funciona cada um desses instrumentos. Sim, eu não toco bem viola, por exemplo, mas eu sei como fazer tocar, sabe? Teoricamente, escrever, teoricamente. Sim. Você fica com uma bagagem muito grande desse entendimento, né? De não só como lidar com cada instrumento, mas o que você consegue fazer com esses instrumentos também, né? Acho que é isso que é um ponto importante, assim, na hora da composição, pra você, tipo, quando você quer alguma coisa, você saber qual é o melhor instrumento pra usar, pra conseguir aquele efeito que você quer, né? É tipo uma biblioteca de sons. E no fundo, não são só esses instrumentos que são música, né? Esses instrumentos convencionais. Piano, bateria, baixo. Tudo no fundo é música, né? E agora a gente, tentando nesse mundo da música digital, a gente quase não usa mais instrumentos reais também. Muito louco isso. É uma loucura isso, né? Uhum. Mas é tão legal quanto, assim, de produzir. É muito, muito... Assim, por um lado, é mais solitário também. Sim, você consegue fazer um álbum inteiro com 30 instrumentos sozinho dentro de casa, né? E no fundo não usar nenhum dos 30, usar só um teclado pra... Ou às vezes dá pra fazer só com o mouse, por exemplo. Você montando tudo. É não uma precisa nem coisa tocar. que ao mesmo tempo que traz o lado negativo do próprio digital per se, né, que é sempre mais triste do que o analógico, é libertador também, né? Permite que muitas pessoas façam coisas que elas nunca conseguiriam fazer se dependesse só do analógico, né? Com certeza. Assim como em qualquer arte, né? O cinema digital também potencializa o cinema nesse lugar do acesso, né? Expande o acesso do cinema. Bom, passamos pelo seu pai, pela sua construção da infância. Você falou que você fez uma faculdade de composição mesmo, né? E aí eu queria entender, assim, pergunta de um completo leigo. O curso de composição, ele é um braço do curso da faculdade de música? Ou tipo, tem uma faculdade super específica só da composição? Eu fiz o curso de música e o bacharelado em composição. Ah, tá. Pronto, obrigado. Era isso que eu queria entender. Uhum. Ah, tá.
E você falou que era meio desde pequeno, assim, adolescente, que queria fazer composição. Entrar na faculdade era o que você esperava estudar em composição? É uma coisa mais prática, uma coisa mais teórica? Como que funciona isso na academia? Eu não sei se eu esperava fazer faculdade na época, por exemplo, que eu tava na escola. Porque, assim, eu queria fazer uma faculdade, mas eu acabei saindo da escola no primeiro colegial. Eu estudava no Gracinha. Inclusive, o Demi estudou lá. Sim. Aí eu saí do Gracinha, minha mãe era professora lá, eu fui bolsista lá. Quem era sua mãe? Ana Letícia, Ah, não tive aula com professora de artes. ela. Um beijo pra minha mãe, inclusive, que ela tá ouvindo a gente. Um beijo. Um beijo pra mamãe Cotarelli. Mamãe Penedo. Penedo. É, não é Cotarelli. Enfim. Você tava falando que você não sabia se você ia fazer faculdade na... Eu saí da escola, eu fui pra uma escola pública, só que a escola que eu fui era integral. E eu tava estudando já focado pra só estudar música, né? Com alguns trabalhos já, inclusive, rolando. E tava meio que impraticável, assim, porque eu já tinha repetido 2 vezes no Gracinha. Eu tinha perdido minha bolsa lá. E eu acabei, tipo, desistindo, assim, meio que desistindo e fazendo o cursinho. Fui fazer um cursinho pra prestar o Enem e me formar com 18 anos pelo Enem. E aí, por um acaso, deu certo. Assim, um dia antes da prova, eu falei pra minha mãe, não vou fazer essa prova, você tá louco? Eu não vou passar. Eu não fiz o segundo nem o terceiro colegial, como eu vou passar no Enem? Não vou fazer. Mano, ela só faltou me bater, assim, ó. Você vai fazer essa prova, você não tá entendendo. E deu. Deu certo. Enfim, aí eu acabei entrando na faculdade, porque também eu queria continuar, né, e levar a sério essa coisa do estudo. Sabia já como funcionava esse curso da composição, que na verdade tem essas duas partes, prática e teórica, né? Agora respondendo finalmente a pergunta. Tem as duas partes. A parte mais teórica seriam as aulas de treinamento auditivo, por exemplo, de percepção, né? Ou de harmonia, de orquestração. E a parte prática na composição seria quando a gente, por exemplo, começa a trabalhar com as formas, por exemplo, a forma sonata ou prelúdio, e escreve uma peça para nossos colegas tocarem, por exemplo. E essa peça é por exemplo, o nosso trabalho de semestre, assim, por exemplo, cada semestre tem uma peça assim com uma forma diferente. Esse foi o curso que eu fiz, né, na FAAN, com o professor Rodrigo Vita, que foram aulas muito boas, assim, de você entender realmente como é a linguagem, a estrutura da música, né, como ele sempre diz, a salvaguarda da progressão é a condução das vozes. Então, as coisas não acontecem chapadas. Quer dizer, as coisas acontecem chapadas, né? Mas as coisas não acontecem chapadas na vertical, elas são horizontais, elas acontecem simultaneamente, elas não são um evento só que caminha duro na vertical. Por exemplo, numa orquestra, todos os instrumentos tocando melodias diferentes, elas não caminham, por exemplo, um acorde, por exemplo, em blocos, né? Elas não são blocos verticais, elas são rios, caminhos na horizontal mesmo, que quando você olha na vertical, elas tomam outro sentido harmônico, no caso, né? Nossa, já tá pegando isso pra minha vida, assim. Eu falei, gente, as coisas não acontecem tudo num bloco só, cada uma caminha. As coisas não acontecem chapadas, mas acontecem chapadas. Mas acontecem, exato. Às Essa eu vou levar pra vezes vida. é só sobre isso e tá tudo bem. E Alvin, Nossa, eu viajei aqui agora, desculpa. É pra isso. é pra isso que a gente tá aqui também. Alvin, e você ainda tá cursando ou você já colou o grau, já se graduou? Eu colei grau, peguei meu diploma. Chiquérrimo. Yes. No meio da pandemia fui lá pegar meu diploma. Olha aí. Tinha que pagar o esquema lá da fotografia pra vestir uma beca. Eu falei, não, tudo bem, obrigado. Quero não, tô ótimo. Sim.
E amigo, fala um pouco pra gente então, tudo bem, né, já falamos muito disso, mas enfim, abre um pouco pra gente a coisa da sua pesquisa, né, tudo bem, a gente já entendeu que você tá pesquisando dentro do campo da composição, das coisas que fluem como os rios que não acontecem em chapadas, mas muito provavelmente você teve um trabalho de conclusão de curso, algo assim, e aí qual que é o aprofundamento dessa sua pesquisa dentro desse universo? Então, a minha pesquisa na faculdade, que foi meu trabalho de conclusão de curso, eu acho que tem um pouco a ver também com o que a gente desenvolve aqui na Santa, porque foi a música em cena, né? O meu trabalho de conclusão de curso. Aí o objeto da pesquisa foi o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Que chique! Fala disso pra gente, por favor. Então, na verdade, foi uma encomenda do meu professor, que foi a transcrição da trilha completa do filme para 2 pianos, que eu não tinha a referência de partitura, não tinha referência de nada, eu só tinha o áudio. Gente do céu, passado. O áudio, e aí eu tive essa bucha pra fazer. Aí eu demorei uns 5 meses, 4 meses só transcrevendo. E aí, nesse processo, eu ainda nem pensava em TCC nem nada. Só pensando em Chaplin mesmo. Essa época foi no último ano da minha faculdade, acho que foi no primeiro semestre. Aí eu comecei a enxergar ali naquela trilha, tipo, caminhos que ele fazia, por exemplo, de pequenas melodias, assim, que representavam, por exemplo, um sentimento. Ou uma cena, por exemplo, toda vez que ele era preso, tocava uma música específica. E depois de 5 meses ouvindo, ele sabe decore e salteado. Imagino. Mano, esse filme é marcante, assim, essa trilha. Esse trabalho foi bem exaustivo, assim, mas muito divertido, né? Porque é o Chaplin, então... Sim. Mas então... E ver como que ele conta... como ele conta essa história com a música, né, também. Porque ele fez parte do processo da composição da trilha. Também. Ah, é? Ele construía as trilhas dele também? Sim, ele tinha alguns outros compositores com ele. Pô, isso é muito incrível, né? Porque a gente sabe que tem muitos diretores, pessoas mesmo que criavam no cinema, que na época do cinema mudo, né, no começo, quando ainda era uma arte muito jovem, que nem sempre se preocupavam com a trilha, né? Às vezes os caras nem olhavam, assim. Então era tipo, ele faz o filme sem som, né? É engraçado também esse termo, né, que a gente fala cinema mudo, só que não faz muito sentido, porque não é mudo, né? É silencioso. Hoje em dia já existe uma tentativa de transição do termo de mudo para silencioso. E não é por ser mais chique ou não, mas eu concordo com essa transição, acho que faz mais sentido, né? E aí eles faziam o filme silencioso e não se preocupavam com a música que ia ser colocada. Então muitas vezes o filme ia estrear e o próprio diretor, a cabeça por trás do filme, não tinha visto aquilo com a música ainda, né? Então é muito interessante saber que o Chaplin era um cara que se preocupava muito com isso, assim. Só aponta mais o porquê do resultado do cinema dele ter sido tão genial, né? Mas então esse trabalho começou como um pedido de um professor, daí você viu nele um brilhinho de possibilidade. Era pra um arranjo, pra uma orquestra. Não sei se pode falar qual que é a orquestra, porque o trabalho não foi, mas... É a Orquestra Ouro Preto, lá de Minas Gerais. Mas eu não sei se pode colocar. Enfim. Ainda não saiu esse projeto, entendeu? Ainda não saiu. Se alguém estiver ouvindo, falar, quiser cobrar eles também. Mas aí, então a ideia é que eles façam uma gravação a partir da eles iam sua tocar ao partitura. vivo. Ah, com o filme. Ou não? Isso, os arranjos meus e do meu professor. Ai, que chique. Nossa, tô passada. Mas veio a pandemia e... Sim. Nossa, mas assim, o pai gravou os 2 discos do Nação Zumbi. Ele tirou a partitura inteira do filme do Chaplin pra orquestra tocar ao vivo de acompanhamento do filme. Gente! E eu imagino que depois de um trabalho desse, você vê a possibilidade de usar ele para um trabalho que você precisa fazer, que é um TCC.
tenha sido, né, uma famosa mão na roda, né? Foi. Porque era uma coisa que eu já tinha um monte de material na mão, né? Era só organizar. E tive o meu orientador, me ajudou muito, Sidney Molina. Foi, assim, uma pessoa que foi muito importante lá na faculdade, inclusive nesse último ano que eu tava lá, porque a FAAN, ela teve meio que um desmonte, assim, por causa da Laureate, né? Que foi uma empresa norte-americana que comprou a FMU, acho que foi em 2014, se não me engano. E, enfim, eles mudaram muita coisa lá e demitiram muitos professores, assim, no meu curso. Inclusive, meu professor, o Rodrigo Vitor, foi demitido um semestre antes de eu me formar. Fiquei sem professor de composição. Eles demitiram antes a Marisa Ramírez, que é uma professora, tipo, referência, assim, no Brasil inteiro, assim. Ela foi demitida. Demitiram o Horácio Gouveia, que é um professor que é doutor. Vários professores doutores, assim. A Vanessa Nones, que é uma pessoa maravilhosa também. E, enfim. E aí o Sidney, ele foi um desses que foi demitido, mas ele foi recontratado. E ele tava lá, assim, pela garra de trabalhar com a gente, assim, Nada, sabe? Porque ele tava ganhando... Esses papos, eu não sei. Bom, mais uma vez, obrigada, imperialismo e capitalismo, pelos drinks. Bom, Brasil, e é assim que eu vou puxar o fim do nosso primeiro bloco. Vamos para o intervalo. E você que está aí nos ouvindo, não saia daí, porque o intervalo do Em Santa Companhia é sempre curtinho. E já já nós estamos de volta com ele, Álvaro Cotarelli. Reflexão do dia. O que é o que é? É bela, porém invisível. Toca, mas não encosta. Eu assumo que eu fiquei confusa se é pra gente interagir com essa reflexão e tentar responder ou se é só uma reflexão. É sempre uma reflexão, entendeu? É pra refletir. Entendeu? Se vier uma coisa pra ser dita, pra ser falada, mas a ideia é refletir. O que é... Eu ia falar, é a composição! Perto. E assim, com este momento de confusão, dúvidas e babados a partir de mais uma, né, reflexão do dia com a qual Vitor nos presenteia, estamos de volta para o segundo bloco do Em Santa Companhia com ele, Álvaro Cotarelli, nosso compositor, violista, quase profissional. Nossa, aí foi longe. Quem ouviu o primeiro bloco sabe. A louca, né? A pessoa que começa a ouvir o podcast. Enfim. Amigo, falamos bastante de você. Agora vamos trazer um pouco para o nosso universo bendito. Amigo, fala pra gente como foi que se deu a sua chegança aqui na Santa Cia. Como isso aconteceu? Como Álvaro Cotarelli veio parar na Santa Companhia? Então, conheci Cláudio e Ju em Fortaleza, num festival. Nossa! Muito aleatório, né? Cada um tem uma história mais aleatória que o outro, assim, que vem aqui, né? Mas é isso. Conheci a Ju e o Cláudio lá em Fortaleza, num festival. E eu fui fazer o curso de regência. O Cláudio e a Ju foram fazer de regência coral. E eles estavam... Acho que foi em 2016, era bem no começo da companhia também, né? Assim, já tinha
Já era Santa Companhia, eu acho. Não, ainda era Inclusive. nada pensativo. Ah, tá. A gente vira Santa Ah, sim. Companhia junto com a primeira temporada de Cora na virada de 2018 para 2019. Mas já, Entendi. em 2016 a companhia já estava lá, só tinha outro nome. Sim. Não, e eles falavam, não, a gente tá numa companhia, a gente tá fazendo uma peça, uma super peça, vamos fazer uma orquestra. Era a Aí- pré-Cora. Era Esse. a Já- fatídica Antropofrei. Essa mesma. Isso. E, enfim, essa época ainda não... Quando a gente voltou, continuei muito amigo deles. Só que ainda não conhecia eu já conhecia o Rafa, eu já tinha conhecido ele no bar da Dona Nilza. Uma vez que eu fui lá. Saudosa Dona Nilza. Só que demorou um pouco, eu acho, pra eu entrar realmente na Santa Cia, que foi quando a gente foi fazer a Cora. Como chama lá? Desculpa. Teatro O de Container? Isso, Teatro de Container. No centro. Sim. Que eles me convidaram pra tocar viola. A Ju e o Clau me convidaram pra tocar viola. Que tinha a Dé tocando violino já e ia ser massa se tivesse mais gente tocando cordas. Aí eu topei. Nossa, eu me apaixonei, assim, por essa dinâmica de trabalho, assim, de ser... Você tinha visto do Cora antes? Ou caiu Não. lá assim? Não tinha visto ainda. Nossa, tá. Caraca. E você não tinha ido ver a Antropofrei em 2016? Não. Que sorte a sua. A louca. A louca! Aí eu entrei nessa dinâmica da orquestra, né, lá da Manga Régia, que é muito, muito gostosa, assim, muito bons. Os ensaios, as apresentações, elas têm esse clima de meio de festa, assim, de todo mundo conectado mesmo, assim, no grupo. Essa coisa do ao vivo, né, que a gente perdeu agora, né, também. Ai, saudades. Uhum. Ó, calma aí. Agora eu vou dizer, em todo episódio do Insanta Companhia, quem ouve todos sabe, a gente sempre fala que a gente tá gravando com muita antecedência, né? Porque a gente ainda não tá nem no meio do ano e esse episódio só vai sair no fim do ano, né? E a gente sempre no começo falava assim, quem sabe quando esse episódio for lançado, a pandemia já não deu, né? Já não abriu um pouco a situação e tal. E vale dizer também que hoje foi anunciado aí o novo plano de vacinação do estado de São Paulo. E então, agora é real oficial que quem sabe quando esse episódio for ao ar, já não estaremos, talvez, com um ensaio do ao vivo retornando. Fica aí o mistério para o tempo revelar quando a gente for ouvir isso nas nossas redes de podcast. Quem sabe já estaremos Jacaré. Ai, se Daisy quiser. Enfim, desculpa, foi só um desvio porque eu me empolguei que eu lembrei da história do plano hoje. Enfim, ele chegou com um convite pra tocar numa peça que tinha o quê? Pelo menos 20 na orquestra? Pelo menos, vai. Tinha uma galera, Chutando baixo. uma galera. Chutei baixo. Uma delícia. Aquela coisa doida, 20 na orquestra, 20 na cena, 10 atrás da orquestra e da cena fazendo tudo acontecer. Quer dizer, já tinha tido essa experiência, assim, de... Porque geralmente, eu sei que, assim, sempre tem quem sai dessa caixa, mas geralmente músico, orquestra e tal, uma galera, pô, vai lá tocar, todo mundo de preto, né? Chega lá com a casezinha, só tem a partitura, toca, vai embora, pá. A gente não. A gente chegava lá pra peça, não sei o quantas teatro, horas antes. né? Era maquiagem, era Sim. ensaio, era montar, era fazer 2 horas, daí sai de lá, arruma tudo, vai pro bar. É um esquema Eu bem falo pra você diferente. que eu gosto muito mais dessa parte do que do ao vivo mesmo. É o que todo mundo pensa, mas ninguém fala. Eu prefiro o bar do que fazer a peça. Ai, muita gente só fazia Não, cor não, não. por causa Não do de fazer a louca, peça. né? Não é por causa disso. Eu prefiro mais essa parte de montar, desmontar, eu acho mais cativante do que tocar um instrumento, assim, eu acho muito tenso, assim, não sei, não gosto muito de tocar ao vivo, não. E no sentido de como quem toca tanto quanto quem faz a composição, como que foi a peça, assim, como que ela influenciou talvez no que você pesquisa, ou como ela influenciou de algum jeito?
o que você pesquisava, ou o que você fazia, ou o que você acreditava, enfim. Então, primeiro foi muito legal conhecer essa outra dinâmica, assim, de ensaio, mas com toda a mesma estrutura, né? Que os arranjos super legais, super bem estruturados da Ju e do Cláudio para todas as músicas, com as partituras, tudo ensaiadinho, assim, mas é que quem não vê o ensaio acontecendo não sabe como é essa dinâmica bacana, assim, de troca, e todo mundo tá aberto pra, por exemplo, sugerir coisas e construir juntos arranjos e tal. Mas nessa coisa de como me influenciou, eu acho que isso vem um pouco mais perto agora, assim, que eu me aproximo mais da pesquisa da Santa com a minissérie, inclusive. Que é onde também eu consegui entrar como compositor mais na Santa Companhia. Né? Era isso que eu ia falar, né? A sua entrada como compositor, ela é relativamente recente, né? Uhum. Ela vem bem depois de Cora, né? Sim. Ali na minissérie, que foi onde vocês trouxeram de uma maneira tão objetiva, assim, as ideias do Oswald, do Mário, assim, e isso, não sei, me despertou também uma conexão com um outro tipo de fazer, assim, conectando também com a pesquisa do Emicida, daquele filme do Amarelo, que ele também traz o Mário bem forte, e as questões do movimento negro também, essas pautas mais identitárias, assim, isso... Eu acho que isso vai me aproximando da Santa Cia, assim, de alguma forma. E entra na pesquisa e na prática, né, também. Porque também comecei a explorar, por causa disso, a linguagem da música eletrônica e pesquisar muito sobre funk, sobre rap, hip hop. E isso tem muita influência do trabalho desenvolvido na Santa, assim. De despertar, assim... As múltiplas histórias, né, que a gente tem, não é só aquela que a gente tá acostumado, né? Entender também a nossa história de uma maneira mais ampla, talvez. Sim. Eu ia fazer alguma pergunta e eu esqueci. E eu tô com raiva. Era relacionado a Cora também. Não, mas acho que é isso, né? Então, por um tempo entre o container e a minissérie, que é um período de 1 ano e meio, né? Você fica como músico mesmo, como musicista da Santa, né? E aí, a partir do começo desse ano da minissérie, então, você entra pro nosso time de composição. Você trabalha também com a edição do Bendita, amigo, ou não? Eu faço mixagem e masterização, às vezes. Às vezes, mas agora a gente tem o Vini. Amei, vou. Um abraço pro Vini, um beijo pro Vini. Um beijo pro Pedro. A gente já virei várias noites editando a sua voz, inclusive. Sendo agraciado pela voz dele. Sendo abençoado, noites abençoadas. A louca. E fora da CIA? Que você vem trabalhando fora da CIA? Outros projetos? Que você pode nos contar sobre isso? Tenho atuado como compositor e produtor independente musical, né? Então tenho me conectado com artistas novos também, jovens, pessoas a fim de construir também, que eu também tô construindo um portfólio, né? Pra futuramente poder ter trabalhos cada vez mais bacanas, assim. Mas é isso, me conectando com pessoas massas, assim, com, por exemplo, o camarada Janderson, por exemplo, que ele é do funk de luta, ele é uma pessoa muito massa da UJC. Era isso que eu ia perguntar, sério, o cara da UJC, ele é maravilhoso, né? Isso, é maravilhoso. Você tá trampando com ele? A gente tá fazendo umas músicas. Tudo. Tenho feito com outros artistas também, não sei se eu posso falar agora, assim, mas é porque não tem nada pronto ainda, né? A gente tá trabalhando na pré-produção ainda, que essas coisas às vezes demoram, ainda mais com a pandemia. Mas talvez não necessariamente nome, mas assim, é um trabalho que você já trabalhava antes, é um estilo de música que você trabalhava. Isso, tem a ver com essa pesquisa do funk, eu acho, do hip hop, assim, e conectando com essas pessoas dessas linguagens. Estou estudando trap também, e como veio a surgir essa linguagem, assim,
E como fazer, né, na prática, assim, também, né? Desde de pegar os sons cotidianos, por exemplo, pegar o som de desodorante, livro, bater um soco na parede, assim, fazer um kit de bateria com pente, essas coisas, assim, e fazer música com isso, assim, também, sabe? É uma pesquisa que me remete um pouco à pira do Tom Zé, né? Tem um pouco a ver também. Porque ele tem Sim. muito essa pira de, tipo, criar instrumentos e tirar sons de coisas. Da paisagem né? mesmo, né? Sim. Essa coisa das paisagens sonoras. E então, conectando com uma coisa, com um dos trabalhos aqui da Santa Cia, que tem a ver com isso, foi a trilha do Mantenha Fora do Alcance do Bebê, que comecei a ter vontade de fazer por exemplo, esse kit de bateria com brinquedos. Aí eu montei aqui uma cidade de brinquedo no meu quarto e gravei um monte de sons e depois eu coloquei num sample, num instrumento virtual que eu substituo as teclas do piano, as notas do piano, por um som que eu programo. Aí eu coloquei, por exemplo, os sons que eu gravei de brinquedo, cada um era numa tecla de piano. Aí eu montei várias coisas de percussão da trilha do Mantenha Fora do Bebê com aqueles brinquedos lá. Isso me lembrou aqueles filmes tipo de animação que a galera faz, sei lá, o osso quebrando quebrando um aliporó. Sim. Sabe esses filmes assim? E é sempre bom dizer também, pra quem tá nos ouvindo e não sabe, que o Mantenha Fora do Alcance do Bebê é uma peça, né, de uma dramaturga brasileira que nós lemos para o Bendita. Então, foi lançada esse ano, né, mais no começo do ano, mas se procurar no Bendita, tá lá nos quadros da Leitura Viva. Então tem lá, Leitura Viva, Mantenha Fora do Alcance do Bebê. É um dos trabalhos de sons, assim, mais elogiados do Bendita até o momento, assim. Foi surreal a reação da galera quando ficou pronto, né? O Alvinho foi muito, muito, muito elogiado. Acho que vale muito citar isso, né? Porque, enfim, já é um spoiler mesmo pra quem não ouviu de que todo esse trampo deu muito certo. Mas enfim, eu vou puxar então o momento mais esperado do nosso Em Santa Companhia. O nosso famoso jogo para a gente abrir os encerramentos do nosso episódio com o Álvaro. Enfim, quem nos ouve já sabe, mas para quem não nos ouve, a gente sempre finaliza o programa com um jogo que eu e o Vitor inventamos, né? A gente registrou inclusive em cartório. Patente. Chama Bate-Bola Jogo Rápido. Aquela coisa, né? A gente propõe coisas, sei lá, questões, e a pessoa responde rápido, assim. A ideia é não pensar muito, mas os nossos últimos convidados e convidadas todos usaram todo o seu tempo para pensar também. Então tá valendo também, né? Tanto faz. Enfim. Álvaro, você está pronto? Tô pronto. Peraí. Acabou minha cerveja. Tô pronto. Mas Calma, tô pronto. ele vai repor a gasolina. Acabou. Nossa, acabou, que piada de tio. Nossa. Amigo, no churras a gente no churras. Total flex, tá? Total flex. Bom, a gente sempre gosta de começar assim, né? Devagar, gostosinho, pra pessoa ir pegando no tranco, né? Não chegar assim, dando uma chulapada. Amigo, praia ou campo? Praia. Viola ou violino? Viola. Um livro. Apanhador no campo de centeio. Um filme? Laranja Mecânica. Amigo, passar 5 meses ouvindo e transcrevendo uma trilha sonora do Chaplin ou editando a minha voz para o Bendita. Nossa, 1000 vezes editando a sua voz pra Bendita. Quem é Charles Chaplin? Nossa, aí sim, hein? Sairia dessa, ó, sorrindo. Não, você não tem ideia do inferno que é transcrever. É uma trilha de orquestra, sim. Não, nunca mais. Obrigado. Um instrumento que você poderia pedir e saberia tocar automaticamente, perfeitamente. Nossa, eu precisaria inventar um, assim, né? Como assim pedir? Você tem pedido, você pede pro mágico e o mágico vai te dar a habilidade de tocar perfeitamente um instrumento. Qual instrumento? Nossa, dá essa pergunta.
Tá, essa pergunta foi Piano. muito melhor do que a minha primeira, né? Piano. Tá, sim. Agora eu entendi ela. Piano. Se tivesse um álbum, ou pelo menos um top, assim, não precisa ser um só, não vou limitar dessa vez a resposta. Mas tivesse um álbum de música que você queria muito ter composto, assim, tipo, que você ouve esse álbum e fala, cara, eu queria ter composto esse álbum. Que álbum ou qual top 3, 5, sei lá, de álbuns são esse? Complicado. Mas eu acho que seria alguma coisa dos Beatles. Eu queria muito. Chique. São geniais. Se você fosse o responsável pra mandar o primeiro não, né? Mas se fosse responsável pra mandar um disco de música, um álbum, num satélite, que disco você escolheria? Escolheria o Rapper Compromisso. É muito bom. Esse disco. Ah, esses É ET muito vão Esse é saber. o disco que eu escuto todos os dias, assim. Se a pergunta fosse qual disco você escuta todos os dias, seria esse, assim. Ah, Itachi Trace também. Putz. É muito bom. Chique. Amigo. Mostra a cultura pros ET, é isso aí. Amigo. Cerveja ou vinho? Cerveja. Nossa. Nessa resposta não houve qualquer tipo de hesitação. Não, mas o Álvaro foi. Eu acho que foi uma das suas mais certeiras, né? Que tipo assim, praia ou campo? Praia. Um instrumento, piano. Cerveja. Tipo, Álvaro fez valer o nome do jogo. É sobre isso também. Bom, e assim, com mais um ponto para o time cerveja, com mais um demitido da Santa Companhia, Infelizmente, a gente desculpa. encerra o nosso bate-bola jogo rápido. Amigo, pra encerrar de vez o nosso episódio, a sua linda passagem pelo Em Santa Companhia, a gente sempre pede pra pessoa, né, que estamos entrevistando, trazer pra gente uma história, uma memória, um caos, alguma coisa assim, um tempero da Santa Companhia. Acho que uma das coisas mais marcantes que me marcaram assim foi ultimamente mesmo, na gravação do clipe, que foi uma experiência muito, muito boa, assim, mas muito maluca reencontrar todo mundo depois de tanto tempo longe, né? Tanto tempo longe desse contato com pessoas, assim, mesmo que a gente fez o distanciamento, todo mundo... Enfim, mas encontrei com muitas pessoas. Eu saí de casa e tava com o Cláudio. E foi um momento, assim, de me conectar realmente, assim, com uma pessoa aqui dentro da companhia, que a gente dividiu casa junto, né, o Clau. E foi muito bom, assim, respirar 24 horas, assim, Santa Companhia. Foi quando a gente tava fazendo esse processo das gravações lá do Minidoc e do Meu País. E escrever esses arranjos, depois ver as pessoas, cada um pegando... Sim. E tocando, sabe? Tomando vida, assim. E também a gente escreveu esses arranjos em conjunto, sabe? Já pelo Discord, assim. Foi uma loucura. Eu nunca tinha feito isso também. De escrever um bagulho junto com os Anas e o Clau. A gente às vezes abria a chamada no Discord. E o Pedro também vinha e apresentava o Sibelius lá e saía escrevendo junto. Era uma loucura, assim. Bom, e é assim que chegamos ao fim de mais um Em Santa Companhia. Alvin, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui com a gente, por ter se aberto aqui no nosso microfone. É sempre muito bom, sempre muito gostoso. Vi, estamos nos aproximando do final, meu amigo. A nossa viagem está chegando ao fim. Mas ainda temos alguns em Santa Companhia antes de chegar lá. Como sempre, amigo, muito obrigado, arrasa. E Vi e todos aqueles que nos ouvem até agora, meu muito obrigada. E a gente se vê no próximo Em Santa Companhia. Um beijo, obrigado. Adorei participar também. Obrigado, Demi, obrigado, Vitor. É isso, obrigado, Demi, obrigado, Alvin, por esse episódio. Agradecer a todos que estão nos ouvindo. Falar que o Bendita tem episódio novo toda semana. Então, se quiser ouvir a trilha de toda essa galerinha que a gente vem entrevistando até hoje e também do próximo episódio,
por favor. Então é isso. Um beijo. Beijo, P. Bacurinha. O Bendita é um podcast de pesquisa da Santa Companhia, coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. Sabemos que há muito ainda o que pesquisar e melhorar, mas se você já gosta do nosso conteúdo e quiser nos ajudar nessa jornada, pode doar pelo nosso Pix com o e-mail financeiro.asantacia@gmail.com. Vamos colocar a chave na descrição deste episódio. Qualquer valor é bem-vindo. Merda! Com as vozes de Demetrio Abraão e Vitor Marques. O convidado de hoje é o excelentíssimo Sr. Bacurau, Álvaro Cotarelli. A direção de radiodifusão, a edição, a mix e a master é minha, de Pedro Coentro. A direção geral é de Juliana Gotts e Rafael Abraão. A direção de arte é de Laís D'Amato. A composição e execução da trilha sonora é do Rodrigo Zanettini. E o design é de Matheus Teixeira.